Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo nesses dias a consagração dos dizimistas da Igreja Universal do Reino de Deus. E é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque quando nós tratamos de dízimos, que significam bênçãos, promessas de Deus, cumprimento das promessas de Deus, nós também temos, por outro lado, o outro lado mais drástico, fala da maldição. A maldição que tem assolado o mundo inteiro. E só para você ter uma ideia, quando o rei Davi ele soube que o rei Saul havia caído em batalha, havia sido morto na batalha lá no monte de Gilboa, então Davi amaldiçoou aquele monte chamado Gilboa. Você pode ler isso lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 21, quando diz assim: montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Então, a revolta de Davi foi tamanha naquela oportunidade. E veja que o próprio Saul era inimigo, ou Davi era inimigo de Saul, não Saul inimigo de Davi. Davi era inimigo número 1 de Saul. Mas, como Saul era ungido de Deus aos bons olhos de Davi, Davi não ousou tocar em Saul. Ele teve oportunidade de matá-lo, mas ele não fez porque ele considerava o ungido do Senhor. Quer dizer, mesmo em pecado, mesmo contrariando a Deus, ainda assim, Saul encontrou graça diante de Davi. Davi não o tocou porque ele era ungido, mesmo em pecado, mesmo rebelde. Então você vê que o coração de Davi era um coração puro, um coração fiel, um coração respeitoso para com os ungidos do Altíssimo. E quando Saul morreu, Davi então amaldiçoou aquele monte onde ele morreu. E sabe o que acontece? Vou dizer para você uma coisa. O que acontece nos dias de hoje. Esse monte chamado Gilboa, hoje está lá, lógico, obviamente está lá em Israel. Fica perto das fontes de Gideão. E, segundo o guia, esse monte, Israel já tentou usar esse monte, já tentou cultivar este monte ou neste monte. E nada, nem os mais peritos, os mais espertos cientistas da agricultura conseguiram tirar, extrair qualquer coisa desse monte chamado Gilboa. E, segundo o guia, não chove sobre esse monte. Não cai uma gota de orvalho nesse monte. Nada é possível nascer neste monte. Então é um monte morto. Está lá o monte, como testemunha do que aconteceu na época de Saul e como testemunha da maldição. É interessante, minha amiga, meu amigo, você observar isso,
Porque um monte, um simples monte, que foi amaldiçoado por conta da morte de uma pessoa pecadora, rebelde, mas que ele foi amaldiçoado, o monte foi amaldiçoado por conta desse pecador, mesmo assim a maldição pegou e aquele monte Gilboa não nasce nada. E tem mais, ao lado desse monte tem outros tantos montes que são cultivados, que são verdejantes, são floridos. Mas esse monte tem uma característica muito especial. Ele está entre os montes floridos, mas ele mesmo não tem nenhuma plantação, nem erva, nem capim nasce ali, porque não desce sobre ele nem orvalho, nem chuva. Isso vem comprovar a palavra de Deus. Quando Davi amaldiçoou, aquele monte ficou amaldiçoado. Então eu fico pensando as pessoas que não são dizimistas. E eu, quando falo em dízimos, minha amiga, eu não estou tratando de dinheiro, eu não estou tratando de bens, de patrimônio econômico, eu estou tratando de vida. Eu estou tratando de vida, vida no altar, porque o dízimo representa o dizimista diante de Deus, no altar de Deus. E quando a pessoa não é dizimista, ela não está no altar. E se ela não está no altar, ela está fora do altar. E fora do altar, ela é amaldiçoada. Ela é amaldiçoada, não tem jeito. A pessoa só pode ser abençoada no altar. Fora do altar, ela é amaldiçoada. E o dizimista, como está no altar, tem que ser abençoado. Já o que não é dizimista, que está fora do altar, não pode ser abençoado. E o Monte Gilboa que está aí para todas as nações, para todo mundo ver que uma maldição é uma maldição e não tem como reverter a situação daquele monte chamado Gilboa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pense bem, você pode ser uma pessoa florida, abençoada, uma pessoa próspera, se você for fiel a Deus, se você for dizimista. Mas se você não for dizimista, você vai continuar fora do altar. E fora do altar é maldição, conforme Deus fala na sua palavra. Você pode ler isso lá a partir do capítulo 3, versículo 10, quando Deus diz: trazei todos os dízimos à minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Ele fala de maldição. Ele diz assim: vós sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Quer dizer, quando a pessoa rouba a Deus, não é que Deus tem interesse no dinheiro dela, nos 10% dela, mas é que quando a pessoa é dizimista, além dela estar no altar, com a sua vida no altar, ela honra a Deus, ela considera que tudo seu, tudo que ela tem, tudo que pertence a ela, pertence a Deus. Então, quando ela devolve os 10%, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que a obrigação dela. E Deus, por sua vez, tem que abençoá-la, porque Ele prometeu, Ele falou, Ele determinou. Então, essa semana, até o domingo que vem, nós estaremos consagrando os dizimistas. Você que não é dizimista, minha amiga, meu amigo, eu digo para você, você está perdendo a oportunidade de ser abençoada. E, obviamente, você pode até ganhar dinheiro, você pode até ser rico ou rica, mas toda a sua riqueza não vai, de forma nenhuma,
adquirir uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida feliz, uma vida florida. Por quê? Porque você está fora do altar. O não dizimista está fora do altar. E só o dizimista que está no altar é que tem direito às chuvas de bênçãos que o Senhor tem prometido na sua palavra. Então, se você quiser, está aí a oportunidade para você. Durante esses dias, você pode vir e começar a ser dizimista. Se você não é dizimista, você pode começar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Você vai fazer o voto com Deus de ser dizimista, e a partir do momento que você começar a receber, colher os frutos, então você passa a dar os primeiros 10%. Os primeiros 10%. Isso é muito importante. Porque se não forem os primeiros 10%, então não tem valor. Você tem que dar os primeiros. Você recebeu o salário, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os 10%, os primeiros 10%. E depois você paga as suas dívidas, os seus compromissos. Se você quiser, durante essa semana, desde hoje até domingo, estaremos consagrando o dizimista e você estará incluído dentro deles. Amém? Nós vamos agora então falar com Deus em favor de todos os que necessitam. Primeiramente, eu queria te dar graças, louvar o teu nome, exaltá-lo, porque o Senhor tem nos aberto a visão para aquilo que é espiritual e eterno, visão para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. E eu te louvo e agradeço por todos os que têm sido dizimistas na Igreja Universal do Reino de Deus. Por conta desses dizimistas, a igreja segue caminhando forte, robusta e ganhando almas. Então eu quero te pedir especialmente em favor dessas pessoas que, por conta de serem dizimistas, elas estão no altar. E por conta disso, elas têm o direito de serem abençoadas. O Senhor sabe. Promessa tua, palavra tua. Então, esta minha oração é em favor dos dizimistas, também dos ofertantes, porque o Senhor disse, dai e ser-vos-á dado. Então, cumpra-se a tua palavra. Nós não estamos pedindo nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor tem prometido. Cumpra-se a tua palavra na vida dos que têm sido fiéis a ti nos dízimos e ofertas. E eu te peço também em favor das pessoas que estão oprimidas, perturbadas e que se encontram nesse momento exato, desesperadas. Penetra o teu poder nessas vidas para livrá-las desse tormento, para que elas possam enxergar a verdade e possam praticá-la e, consequentemente, conquistar aquilo que o Senhor tem prometido. Eu te peço por todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, os meus auxiliares, os pastores, as obreiras, os obreiros, os nossos respectivos familiares, todos, ó Deus, sem exceção, livra-nos de todos os males físicos e espirituais, não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive, minha amiga, eu quero dizer para você, meu caro amigo, que nós vamos mostrar, logo após essa mensagem, você vai ver, nós conseguimos aqui uma fotografia do Monte Gilboa. Você vai ver essa fotografia, vai reparar que os montes Gilboa são dois. Nós estamos vendo aqui em primeiro plano, eles estão sequíssimos. E logo atrás deles, quer dizer, entre eles já existe um monte florido. E o outro lá atrás também está florido, está cheio de verde. Então você vai saber por que a palavra de Deus é verdadeira. Você vai ver a confirmação da palavra de Deus. Porque estes montes são testemunhas de que a maldição é uma maldição. É a maldição.
Então, é até um interessante, porque Jesus diz para que nós não amaldiçoássemos a ninguém. Nós temos essa autoridade para amaldiçoar, mas nós não podemos usar essa autoridade de forma nenhuma, porque nós sabemos que ela pega e não tem como reverter a situação. Então, vai ficar essa fotografia para você ver os montes Gilboa, e você pode ver isso no texto lá de Samuel, 2 Samuel, capítulo 1 e versículo 21. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero já de antemão avisar as mulheres. Boa notícia para você, mulher. Você que é mulher, no dia 26, último domingo desse mês, nós vamos ter aquele simpósio da mulher, né? A mulher que muitas mulheres pediram, que poxa, foi maravilhoso, eu queria ver essas mulheres falando. E quando nós tivemos a Núbia, a Cristiane, a Esther, minha esposa, e também a Fátima, esposa do bispo Clodomir. Então nós vamos ter esse simpósio de novo no último domingo deste mês, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.